Bom dia a todos e a todas. Fala aqui um deputado federal de segundo mandato, portanto servidor público. Mais do que isso, consciente de que a representação viabilizada pelo voto popular, ela deve se expressar como representação da soberania popular. Nesse sentido, um servidor público não pode ser outra coisa que não um servidor do público. Mas fala um deputado que é professor há 42 anos, professor da rede pública, do ensino técnico no nível médio e professor universitário há 37 anos na Universidade Federal Rural da Amazônia. Fala aqui, com muita honra, um deputado do PSOL que contribuiu para a constituição de instrumentos importantes da luta dos servidores. Fui fundador da CUT e cheguei a ser seu dirigente nacional e estadual. Fui fundador da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, dirigindo ainda a Confederação de Professores do Brasil. E fui fundador e primeiro presidente em 2 gestões do mais importante, maior sindicato da Amazônia, que é o SINTEP, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação Pública do Pará. Falei tudo isso não para repetir a arrogância dos que dizem aqui representar o povo, apenas para dizer que na condição de servidor público e na condição de deputado federal, que cumpre a obrigação constitucional de representar o interesse do público, eu tenho que estar aqui para parabenizar os servidores públicos do país, que compõem uma categoria de Estado, categoria estratégica, categoria que é sinonímia de futuro, porque não é possível falar em futuro sem serviços públicos de qualidade. Não é possível falar em justiça social, em equilíbrio ecológico e num tipo de desenvolvimento civilizacional que concilie essas 2 dimensões necessárias da vida, o direito à natureza e os direitos humanos. Então é nessa condição que aqui eu me expresso. Não é à toa que aqueles que representam o pensamento mais atroz, mais atrasado, aqueles que sustentam seus mandatos em todos os níveis, baseado no crime, na corrupção eleitoral, na violência, no medo como instrumento de coerção e controle, e tantos outros mecanismos para se manter no exercício do poder, com o objetivo duplo de favorecer a si próprio, familiares, amigos e a quadrilha que em geral lhes acompanha. Não é à toa que os agentes sociais, espaciais, hegemônicos, destilam tanto ódio contra o servidor público. Obrigado, minha querida Érica Cocai, parabéns pelo seu brilhantismo e compromisso com o futuro do Brasil. Não cedamos. Às vezes, na esquerda, a gente começa a ouvir também um certo udenismo socialista, entre aspas. Não dá para entrar nesse jogo de que é possível desenvolver o país, garantir direitos, igualdade, liberdade, democracia, desvalorizando os servidores públicos e os colocando como algozes do país. A reforma da Previdência é exemplo de um crime contra o país, contra o futuro do país. E ontem, para os estudantes aqui do estágio de visita, eu disse: qual foi o político prejudicado? Qual foi o empresário prejudicado?
Qual foi o servidor público da estatura hierárquica de ministérios, tribunais superiores, que se sente prejudicado? Mas o gari que perdeu a aposentadoria especial, esse se sentiu prejudicado. E os servidores públicos que se aposentam dentro de um teto de 5 mil e poucos, esses também são prejudicados e são colocados como algozes, como marajás, como tudo de ruim para o país, como se fosse possível ter saúde pública, educação, assistência, sem psicólogos, médicos, professores públicos. Eu concluo dizendo, enquanto isso, eu não vou nem citar jornais críticos, leiam o site da UOL e a matéria do Globo de hoje. Desaparecido em alguma caverna da modernidade neoliberal, o senhor Queiroz continua operando. Leiam o que é que diz hoje. Vou concluir com isso, presidente. O que diz hoje, gravado o diálogo do Queiroz com um potencial empregado público. Ah, esses podem. Assim, cara, no Senado ou na Câmara, tem uns 500 cargos. Mas, pelo que eu saiba, um servidor da Câmara estuda muito para passar um concurso público. Mas eles estão falando não do servidor, do público. Eles estão falando de milicianos. Olha, 500 cargos. E pode nomear sem ter ligação com eles. A família que manda no país hoje não tem ligação com o nome deles. Olha, 20 pau ia cair bem para cá. Não vou dizer o palavrão que ele diz. E repete, ia cair bem para cá. 20 mil. Mas eu sou professor universitário. Sabe, um colega meu como eu, com doutorado. Conclua, qual é o seu salário inicial? Depois de um concurso nacional, concorrendo com doutores de todo o país, estudiosos, qualificados, 9 mil reais. Mas um miliciano talvez esteja aqui, acompanhando o nosso trabalho, ganhando 20 e tantos mil, para cobertar crimes contra esses servidores públicos, que não servem ao público, que são parte de uma quadrilha que quer destruir o futuro do país. Ah, esses não merecem as nossas homenagens. Parabéns, servidores públicos do nosso país. Obrigado. Obrigada, deputado Edmilson Rodrigues, pelas palavras. Deputado Edmilson Rodrigues, defensor de servidores públicos e ele mesmo servidor público.